Oi, povo de Deus, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, estou de volta e muito feliz também, né, por poder estar sempre compartilhando com vocês aí aquilo que Deus tem trazido ao meu coração. E para quem não me conhece, né, eu sou o apóstolo Silvio Bonfim e há algum tempo eu tenho esse canal, mas não havia postado nada e de alguns dias para cá isso tem se tornado uma inquietude dentro do meu coração de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem trazido ao meu espírito. E se você ainda não se inscreveu, eu queria muito que você pudesse estar aí se inscrevendo no nosso canal, né? A gente tem postado alguns vídeos que eu acredito que vai servir muito para esse tempo, principalmente para a edificação do corpo. E se puder também, né, nos ajude aí a alcançar povos, tribos, línguas e nações. Eu creio que esse é um tempo muito propício para que possamos falar do amor de Deus. E eu queria que você fosse esse instrumento de Deus nos ajudando a alcançar isso e estabelecendo o reino de Deus. E olha só, se você ainda não pegou a sua Bíblia, eu queria que você também fosse aí rapidinho, pegasse a sua Bíblia, a sua caneta, e eu vou compartilhar com vocês um texto que está aqui em Jeremias capítulo 35. E eu quero falar hoje sobre permanecer no ensino dos pais. Eu acredito que esse é um tempo muito propício para que os fundamentos do reino eles sejam estabelecidos e a partir disso a gente possa experimentar das grandes coisas que o Senhor tem para nós. Amém? Então, quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, no capítulo 35, nós vamos ver algo muito poderoso acontecendo, né? E isso acontece em Judá. Judá estava vivendo um tempo de crise. Um anúncio do juízo de Deus estava sendo liberado sobre aquela nação. E se você puder, acompanha comigo rapidinho. Jeremias capítulo 35, o texto vai dizer: durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu uma palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos recabitas e convide-os para virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. O texto vai dizer aqui: então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas, e eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, e a sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maazeias, filho de Salum, porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Racabitas e lhes pedi que bebesse. Então o texto vai dizer claramente que justo no reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirige uma palavra ao profeta Jeremias. E a palavra era: vá à comunidade dos recabitas e convide-os para vir a uma das salas do templo e ofereça vinho para beber. Então, queridos, quando eu leio esse texto e a gente vai ver na narração do capítulo 35, que em tempos de crise, em dias de juízo, nós podemos estar correndo um risco de estarmos sendo provados pelo Senhor na nossa fidelidade e também em cima daquilo que tem nos sido ensinado. Dentro desse conteúdo, dessa história, esses fatos narrados por Jeremias, nós vamos ver aqui revelações poderosas acontecendo, que eu acredito que isso vai ter todo sentido espiritual para nós nesses dias. Porque nós estamos vivendo dias de crise, isso é evidente nos nossos dias, e dias em que claramente também um juízo de Deus está sendo anunciado. E quando nós fazemos uma analogia dentro do que nós estamos vivendo nesses dias para o capítulo 35 de Jeremias, nós vamos ver que tem tudo de parecido com o que acontece aqui. Só que no meio de todo esse anúncio de juízo,
você vai ver claramente que o profeta Jeremias ele vai a uma comunidade chamada Comunidade dos Recabitas e convida os membros dessa comunidade a adentrarem dentro do santuário, e o convite do profeta é: venham e tomem um pouco de vinho conosco. E o texto vai dizer aqui claramente que no verso 6, quando Jeremias convida eles para tomar esse vinho, no verso 6 vai dizer aqui claramente: eles, porém, responderam: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem: nem vocês, nem seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinha, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tenda. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Verso 8, o texto vai dizer que eles dizem a Jeremias: temos obedecido a tudo que nos ordenou nossos pais, Jonadab, filho de Recabe, nós, nossas mulheres, nossos filhos, nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tenda e obedecido fielmente a tudo que nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Já fazia quase 200 anos. E quando nós paramos para entender o sentido disso aqui, nós vamos ver um peso espiritual muito grande contido nisso aqui, que estabeleceu para a vida de uma comunidade proteção. Sabe, uma revelação que vem no coração do pai dessa comunidade, Jonadab, e ele havia decidido, debaixo dessa revelação, estabelecer o padrão de vida que toda aquela comunidade deveria viver. Um padrão de vida que seria diferente de tudo que a comunidade de Israel estava vivendo. Um padrão de vida de uma palavra que foi liberada há 200 anos atrás. Segundo os historiadores, quase 200 anos atrás, Jonadab havia dito a eles: olha, vocês não vão beber vinho, vocês não vão habitar em casas, vocês não possuirão vinha, vocês não plantarão, porque se vocês adotarem esse estilo de vida, vocês viverão nesse tempo. E eu fico espantado com uma revelação como essa, porque justamente num tempo de crise, justamente num tempo em que Deus estava anunciando o juízo, essas pessoas são levadas para dentro do templo para serem provados pelo Senhor. E por que isso? Porque justamente no tempo de crise, Deus estava buscando duas coisas. A primeira, filhos que estavam decididos a permanecer no ensino dos pais e fidelidade naquele tempo. Vocês estão entendendo? E isso é muito sério. Isso é algo que, quando nós atentamos para esse detalhe, a gente vai olhar para o conteúdo do que aconteceu e talvez a gente possa dizer: não faz sentido nenhum, sabe? Um pai escolheu um padrão de vida e quase 200 anos depois os filhos permanecer no ensino. A primeira coisa que eu entendo dentro disso é que essa comunidade elas valorizou o ensino que os pais haviam dado. Talvez até sem entender, talvez até sem ter noção do que aquele fundamento estava estabelecendo para a vida dele. Mas a própria palavra de Deus deixa claro que quando o Senhor Jesus ele ensina aos seus discípulos, ele vai dizer: pelo que compararei aquele que ouve a minha palavra e pratica como um homem prudente que estabeleceu a sua casa numa rocha. Sabe, justamente naqueles dias em que a nação de Israel havia se perdido, depois de muitos anos, depois de Salomão haver tomado uma decisão de abrir os portões de Jerusalém para outras culturas, talvez dentro do grande conhecimento que Salomão possuiu, ele caiu em desgraça de se achar que permanecer no ensino dos pais teria sido uma decisão muito rígida, muito fechada, muito dura, mas o que ele não sabia era que permanecer
dentro do que o seu pai Davi havia falado, iria proteger a próxima geração. Quando nós lemos Salmo 11, o texto vai dizer que quando os fundamentos se desfaz, nada poderá fazer o justo. E aqui estava a geração dos recabitas 200 anos depois. Sabe, um ensino em que os seus pais não estavam mais vivos, mas eles haviam decidido reconhecer o peso daquele ensino. Eles haviam decidido reverenciar, e a reverência deles revelar o temor, não só aos seus pais, mas o Deus o qual eles serviam. E aqui agora estava Deus cumprindo a sua palavra. Quando diz em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, que os olhos do Senhor correm o mundo inteiro para fortalecer aqueles que neles confiam e que nele crê de todo o coração. Deuteronômio também, capítulo 8, verso 2, o texto vai dizer: lembra-se de como o Senhor teu Deus guiou vocês pelo deserto durante 40 anos para lhe ensinar a ser humilde e para ver se também vocês obedeceriam ou não seus mandamentos. Eu acredito que quando a gente para fazer uma análise aqui, a gente vai ver um Deus que leva a gente para lugares para provar, para saber se a gente guardou o ensino. A gente vai perceber o quanto nós nos perdemos ou corremos o risco de nos perder na nossa trajetória de fé. Porque quanta coisa tem sido estabelecido pelos pais ou foi estabelecido por pais que Deus colocou na nossa vida, e ao longo da nossa trajetória nós não julgamos essas decisões de maneira carnal e dizemos: aquilo era religiosidade, e não discerníamos que aquilo era um padrão de vida que nos protegeria e protegeria a nossa próxima geração. Hoje eu entendo porque, sabe, muita coisa que os meus pais praticaram no passado, para mim hoje não é permitido. Hoje eu entendo porque dentro da vida que eu vivo tem coisas que todo mundo pode e que para mim não pode, porque essa é a minha medida diante de Deus. Sabe o que é que eu entendo com isso, queridos? Que muitas das vezes o que nos leva a entrarmos num lugar de corrupção foi a falta de valorização das vozes que um dia Deus estabeleceu na nossa vida. Sabe, de vozes que Deus levantou para nos ensinar, para estabelecer fundamentos, e muitos de nós não entendemos o que aqueles fundamentos promoveria na nossa vida e aonde ele nos levaria. 200 anos depois, aqui agora estavam os recabitas sendo provados pelo profeta Jeremias, que chama eles agora para dentro do templo e diz assim: vem aqui, participa conosco desse tempo, vem tomar um pouco de vinho. Talvez, se o coração deles não tivesse sido um coração inclinado à obediência, que voluntariamente se sujeitasse àquilo que Jonadab havia ensinado, eles poderiam olhar para aquele contexto e dizer: não, Jeremias é um profeta em evidência, ele é um homem de Deus. Quem sabe até o nosso pai Jonadab nunca disse o porquê não deveríamos beber, e nós podemos agora quebrar essa regra, mas eles chegam diante do profeta Jeremias, um profeta em evidência, e eles valorizam aquilo que foi liberado sobre a vida deles. E se cumpre na vida deles. Para quem honra, honra. Aos que honra, honra. E o texto vai dizer que eles dizem a Jeremias: olha, eu tenho cumprido fielmente aquilo que os nossos pais nos ensinou. E o texto vai dizer que Jeremias é usado por Deus de maneira extraordinária para confrontar o pecado de Judá, e disse: olha, ó nação, os filhos de Jonadab têm sido ordenados pelos seus pais e eles têm cumprido fielmente aquilo que tem sido requerido dele. Quanto a vocês, eu tenho enviado profetas constantemente, ordenando que vocês se arrependam e mudem a vossa postura, e vocês não deram crédito. A vocês, Judá, é anunciado o juízo, e a vocês, comunidade dos recabitas, assim diz o Senhor: não faltará lugar para vocês na minha presença. Gente, o quanto isso é extraordinário.
Sabe, nós precisamos atentar e ter percepção para um detalhe. A fidelidade diante de Deus é algo que atrai o favor do Senhor. Sabe, a infidelidade, ela tem pressa em se manifestar na ausência de resposta, mas a fidelidade não, ela espera. Eles haviam decidido ser fiel à voz e ao ensino dos pais. Eles haviam entendido que, independente do que estava acontecendo, eles tinham escolhido um padrão de vida, sabe? Eles abriram mão da estabilidade de ter casa, da possibilidade de prosperar com aquilo que eles teriam que plantar, do que eles teriam que usufruir. Eles entenderam que eles precisavam viver dentro do padrão que Deus havia escolhido para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está me assistindo. Porventura, será que você não é alguém que fugiu do padrão que Deus estabeleceu para você? Será que você, ao longo do tempo, não é alguém que se perdeu no meio dessa trajetória e se esqueceu de coisas que foram fundamentos para te proteger e hoje a tua vida está como Judá? Outros deuses entraram, a corrupção entrou. Sabe, eu preciso que você entenda que Deus nos chamou para vivermos um modelo de vida diferente, que às vezes as pessoas não vão entender. Hoje eu entendo porque, dentro daquilo que Deus me chamou para ser, tem muitas pessoas que não entendem o modelo daquilo que eu creio, daquilo que eu vivo e daquilo que eu tento transferir para os meus filhos na fé. Porque eu já entendi que tem pessoas que Deus chamou para viver de um jeito, tem pessoas que Deus chamou para outro. E dentro dessa visão, eu tento ser como o apóstolo Paulo falou certa feita. Eu tenho cumprido fielmente a visão. Eu tenho sido fiel à visão celestial. Quando Deus nos chama, nós precisamos entender que vai ter pessoas que Deus vai estabelecer ensinos que pais espirituais, homens que Deus vai levantar na tua vida para estabelecer, ou que talvez o próprio Deus vai falar com você. E honrar isso, ser fiel a isso, sabe, vai te dar uma oportunidade de experimentar de coisas que até aqui talvez outros não tenham experimentado. Aquele era um tempo para ajudar, irmãos, de juízo, para entender isso. Deus estava anunciando juízo, mas para os recabitas, Deus estava anunciando agora um sacerdócio eterno. Você sabe o que é isso? É entender, meu irmão, que no meio de tudo aquilo que a gente está vivendo, sabe, no meio de tanto problema, o céu não tem crise com aqueles que querem ser fiel. O céu está sempre disposto a responder aos que são fiéis. E o céu também está pronto para julgar aqueles que são infiéis. E nessa maratona da fé, o que compete a mim e a você é valorizar aquilo que tem nos sido entregado. Essa palavra que é tão poderosa, não só para nos abençoar, mas também para nos guardar na jornada, nós precisamos valorizar isso. O verso 8 vai dizer: nós temos obedecido a tudo aquilo que o nosso antepassado Jonadab falou. Sabe, hoje eu entendo por que é tão importante para nós essa valorização de honrar ensinos de pai e de mãe. Hoje eu entendo por que é que o diabo tenta desconstruir ou descredibilizar fundamentos que nós recebemos lá atrás. Porque a intenção do inferno nesses dias é tornar a nossa geração mais apostata do que nunca. Pessoas que estão dentro da igreja e já não conseguem mais crer em coisas que elas creram no passado. Pessoas que já abandonaram o primeiro amor e por falta desse temor o pecado tem se multiplicado. A glória de Deus já não é mais revelado. E eu aprendi algumas coisas que são muito importantes. Eu aprendi a importância de permanecer no ensino dos pais. Jonadab, filho de Recabe, ele havia tido um direcionamento que nem ele, nem a sua descendência deveria morar em casas, plantar, ou seja, não deveria ter luxo, não deveria ser preso. E por ser uma geração desprendida,
daquilo que humanamente estava sendo liberado, estava sendo colocado diante deles, Deus agora prepara recompensas eternas. E é assim que Deus faz. Não pense você que Deus não tem assistido tudo que tem acontecido, não, porque tem. E no seu tempo, Ele virá para recompensar cada um, segundo a obra de cada um. E eu quero muito encorajar você nessa noite, sabe, te arremessando para esse lugar que é o coração de Deus. Eu acredito que não existe um lugar mais precioso e mais desejado para nós como filhos e filhas de Deus do que o coração do Senhor, gente. Sabe, eu fico imaginando como foi para Deus, porque se o texto vai dizer aqui em 2 Crônicas 16:9, que os olhos do Senhor correm o mundo inteiro, procurando fortalecer os que são fiéis, os que confiam nele. Eu fico imaginando Deus andando, os olhos de Deus andando na terra, no meio de uma crise, no meio de tanto problema, tentando buscar os que são fiéis. Aqueles que no meio do caos a coisa está apertando para todo lado e ele está aqui, ó, não, eu sou fiel a Deus independente do que está acontecendo. Meu coração é dele, a minha fé é dele, a minha busca permanece e Deus encontra. E a minha oração é para que nesse dia Deus possa estar te encontrando aí. Talvez você estava vivendo um tempo na sua vida que você estava pensando até esmurecer e eu quero te dizer, não pare, por favor, não pare, não pare. Talvez você caiu, eu quero te dizer, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Agora volta para um lugar de fidelidade, reconhece o teu pecado, arrepende-te, se sujeita, porque arrependimento é uma manifestação de uma humildade genuína. Você não se defende, mas você se sujeita. Entra nesse lugar, por favor, deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer com a tua vida hoje. Eu sinto que esse é um tempo que no meio de toda essa crise Deus está buscando os recabitas, aqueles que querem permanecer no ensino. A tempestade vai vir, mas a casa vai permanecer. Eu quero orar por sua vida agora, amém? Pai, eu quero orar e coloco diante do Senhor essas vidas que têm sido alcançadas por essa palavra. Eu acredito que esse é um tempo de resgate e também de revelação dos que têm decidido andar no ensino dos pais. Que em nome de Jesus Cristo essas vidas sejam encorajadas e impulsionadas para o teu coração e liberadas para o seu destino. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor também repreenda agora todo espírito de enfermidade, todo o mal que tem assolado essas pessoas. Que toda cadeia seja quebrada agora. Que os teus filhos sejam alcançados pela tua glória, uma unção de renovo. Que o teu Espírito toque essas pessoas agora, Pai, despedaçando as cadeias e liberando cura sobre elas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.